Olá, queridos e queridas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse convite feito por meu amigo, parceiro de ministério, é o Wilson. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí em João 18, do 1 até o versículo 27. A nossa ideia de hoje é que você acompanha aí na sua Bíblia, enquanto eu tento fazer aqui um resumo do que está falando, as ideias principais deste trecho, e logo depois a gente conversa sobre o que isso pode nos ensinar. Então, eu convido você a estar orando também nesse momento. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos chamado, tem cuidado, tem nos perdoado, tem nos santificado e tem nos dado a esperança de que essa vida tem o que a mais do que tudo isso que estamos vendo, de toda essa insegurança, toda essa aparência de superioridade do mal nos nossos tempos. E nesse tempo difícil, que a tua palavra possa derramar em nós, através do teu Espírito, a fé, a paz, o amor do Senhor e as certezas que tem a ver com o teu reino. Amém. A partir do versículo 1, diz assim que depois da oração, ou seja, João 17, Jesus faz uma oração de comunhão, pedindo ao Pai que eles possam ser um, para que o mundo pudesse conhecer o Pai através da unidade deles, e eles permanecessem ali no mundo cuidados, porque Jesus já sabia que já estava chegando a hora dele partir. E depois da oração, Jesus foi para o outro lado do vale de Cedron, junto com os seus discípulos. E o interessante é que sempre depois de um encontro com Deus, sempre depois de uma oração, podemos estar mais preparados para enfrentar as diversidades da vida. Jesus iria enfrentar uma grande diversidade depois desta oração. Dos versículos 2 até o versículo 11, vemos que Judas foi até Jesus junto com vários guardas, né? Eles estavam bem armados. E quando chegaram até o jardim, aonde ali estava Jesus e os discípulos, Jesus saiu e perguntou o que eles estavam procurando. E quando a primeira vez que eles disseram: estamos procurando Jesus de Nazaré, Jesus disse: sou eu. Os guardas ficaram assustados. E seria justo a gente pensar que eles ficariam assim, porque Jesus fez coisas grandiosas que Judas viu. Judas, que estava levando os guardas para prenderem Jesus.
E a fama das coisas que Jesus fez chegou a cada um daqueles que estavam ali, cada um daqueles guardas. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas, está lá em João 6. Todos ouviram sobre o milagre de um paralítico que vivia assim há 38 anos e Jesus fez o milagre. João 5, capítulo 5. Jesus ressuscitou um defunto de 4 dias. Ou seja, Lázaro, está lá no João 11. Então, imagina você como um dos soldados enviados pelo sumo sacerdote ou pelos líderes religiosos, e eles dizendo assim para você: olha, você vai pegar um cara, você pode ir lá, vai prender Jesus. Aí você imagina Jesus, nossa, Jesus é aquele que andou sobre as águas, fez um milagre diante de um paralítico, ressuscitou Lázaro, um cara imprevisível, um cara que no mínimo você tinha que ir bem armado e assustado, porque você não saberia o que estava ali esperando. E logo depois disso, o nosso mestre se entregou. Mas o interessante é que ele se entregou impedindo que os seus discípulos fossem presos. E isto cumprindo uma palavra que estava lá em João 6, versículo 39, que diz assim: cumprindo a palavra que ele tinha. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, enquanto os discípulos e os guardas estavam assustados, com medo, Jesus estava preocupado em cumprir a sua palavra que ele tinha dito antes. Interessante, né? Enquanto todo mundo estava ali sem saber o que fazer direito, Jesus sabia perfeitamente o que tinha de ser feito. E aí nós vemos que Pedro tirou a espada e feriu um dos servos do sumo sacerdote. No mesmo momento, Jesus ordenou ao seu discípulo, no caso Pedro, que baixasse a espada, devido à prisão de Jesus ser parte da missão dada pelo Pai. Olha para você ver o que Jesus disse para Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Versículo 11. E, aliás, nada mais satisfatório do que cumprir a vontade do Pai. Você evangelizar sabendo que era a vontade do Pai. Você fez essa satisfação de ter cumprido a sua vontade, saber que lá no céu tem um Pai que balançou a cabeça e disse: é isso aí, meu filho, de não cair numa tentação. E a gente sai até mais forte, né, com a certeza que era a vontade do Pai. Aliás, você tem feito a vontade do Pai? Olha, ela é perfeita, agradável e boa. A vontade do Pai está lá em Romanos 12. Então eu te encorajo a viver segundo a vontade do Pai. E na terceira cena aqui, dos versos 12 ao 14, nós temos aqui que eles prenderam Jesus e levaram para Anás, que era o sogro de Caifás, o Anás, que era o sumo sacerdote naquele ano. E Caifás, que tinha dito que seria bom que alguém morresse pelo povo. E aqui provavelmente Caifás estava de alguma forma de olho em Jesus.
E, de certa forma, Jesus morrendo seria proveitoso para as autoridades religiosas, já que elas não davam certo com Jesus. Jesus era visto como um opositor perigoso, que estava só ganhando autoridade com as multidões, principalmente em Jerusalém. E, afinal, acabar com o opositor perigoso resulta em você colocar medo nos prováveis opositores que poderão se levantar, que poderiam se levantar. É só a gente imaginar que quem quer ser opositor do Putin lá na Rússia? Ninguém está querendo ser opositor do cara que eles estão acusando que está por trás do envenenamento de muitos dos que eram opositores deste governo russo. No trecho de 15 ao 18, nós temos o seguinte: um dos discípulos entrou na casa do sumo sacerdote e depois voltou e pediu para a porteira deixasse que Pedro entrasse. Então essa mesma mulher que estava ali, tinha como missão saber quem podia entrar, quem não podia, a porteira, ela depois pergunta para Pedro se ele era o discípulo de Jesus. E aqui nós temos a primeira negação de Pedro. Ele diz: não sou. E ele continua ali esquentando fogo junto com as outras pessoas, guardas que tinham prendido Jesus, que estavam ali na casa onde Jesus estava sendo interrogado. E a gente lembra aqui que Pedro era aquele que tinha prometido lá no João 13, versículo 37, ao 38, ele fala assim, que ele daria a vida, né, para Jesus. E Jesus disse assim depois: asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro já negou que uma. E aqui uma piadinha sem graça: por que nós não devemos ser torcedor do galo? Por que você acha? Porque ele é o símbolo da traição de Pedro. Então, cuidado, torcedor do Atlético aí, ó. Piada sem graça, né? Então, Anás, a partir do versículo 19 ao versículo 24, ele questionou os ensinamentos e sobre os discípulos de Jesus. Porém, Jesus deixou claro para ele que seus ensinamentos foram abertos para o público. Ele falou no templo, falou nas sinagogas, falou livremente, principalmente no centro religioso daquele povo, Jerusalém. E que ele poderia perguntar para as testemunhas que o ouviram a respeito do que ele ensinou. E interessante que ele joga aqui, dá uma indireta, bem direta para Anás. Porque o Anás aqui, ele deveria ter provas contundentes, baseadas em testemunhas que afirmavam que Jesus estava sendo um rebelde, um desobediente da lei, para depois fazer esse interrogatório com Jesus. Então ele tenta aqui, de forma preguiçosa, encontrar provas a partir do depoimento de Jesus. Jesus parece que conhecia sobre leis, né? E ele age aqui com a seguinte premissa: ninguém é obrigado a produzir provas contra si, né? E
E ele então recebe um murro de um dos guardas que estavam ali, que achou que ele respondeu mal o sumo sacerdote. E Jesus, ele questiona o cara que deu nele um murro. Espera aí, eu falei alguma mentira? Eu falei algo injusto aqui para vocês me baterem? Então você percebe que Jesus, ele permanece de cabeça erguida. E nem o sumo sacerdote, nem esse guarda violento consegue o intimidar. Então ele, nas duas situações, que geralmente as pessoas ficariam inibidas, intimidadas, com medo, Jesus, ele dá uma resposta lúcida, uma resposta sábia. Ele sabe o que está dizendo. E aí, do versículo 25 ao versículo 27, mais uma vez perguntaram para Pedro se ele era um dos discípulos de Jesus. De novo, ele negou, pela segunda vez. E na última vez, alguém que era próximo do homem que tinha tido a orelha retirada, né, por Pedro, questiona ele sobre a sua ligação com Jesus. E mais uma vez Pedro nega, e aí o galo cantou. Então, o que Jesus prometeu que iria acontecer com Pedro acaba acontecendo. Então, nesse trecho aqui de João 8, do 1 até o versículo 27, o destaque está aqui tanto para Jesus quanto para Pedro. Primeiro, Jesus é a expressão que mais se repete, né, neste trecho. Indiretamente e diretamente, são aproximadamente 26 vezes que a expressão Jesus ou apontando para Jesus aparece. Por outro lado, a expressão Pedro pode ser contada aqui 20 vezes, que está direta e indiretamente apontando para a pessoa de Pedro. Então, e uma outra demonstração que este trecho tem Pedro e Jesus como protagonistas é o fato que, ora, a cena tem como protagonista Jesus. Jesus foi preso, depois Pedro cortou uma das orelhas do guarda, depois Jesus está na casa do sumo sacerdote, logo vemos Pedro negando primeiramente Jesus, depois a cena passou para o diálogo entre Jesus e o sumo sacerdote, e por fim Pedro negou Jesus mais 2 vezes. Outro ponto aqui interessante é que existe uma expressão que é semelhante às palavras de Pedro e o que foi dito por Jesus. O nosso mestre, ele afirmou 3 vezes, sou eu. Quando eles chegaram para prender Jesus, ele disse, sou eu que vocês estão procurando. Então, e o interessante aqui é que ele se submete aos guardas, ao sumo sacerdote. Não foi submetido a ninguém. Interessante aqui que ele estava cumprindo a vontade do Pai, se entregando voluntariamente às lideranças religiosas, depois políticas e primeiramente militar. Mas ninguém pôs medo diante a Jesus. O próprio era o dono da situação. Quem olhava de cima para baixo era Jesus. Quem tinha a capacidade de produzir reação nas pessoas que estavam presentes, seja os guardas, seja o sumo sacerdote, seja quem for, era Jesus. Então, como um cordeiro, ele foi enviado para o matadouro.
Isaías 53, versículo 7. Cumprir a vontade do Pai aqui era aproveitar a única oportunidade na história de Deus acabar com nossas dívidas, graças aos nossos pecados, que a gente reproduz aquilo que Adão, aquilo que começou em Adão, a nossa rebeldia, o nosso afastamento, a facilidade de estar longe de Deus, de seguir a nossa vida independente de Deus, começou lá com Adão e continua sendo reproduzido a cada geração, a cada bebê que nasce. Então essa era a única oportunidade na história de Deus não precisar liquidar com o mundo inteiro, com nós, comigo, para ter que começar uma nova criação, para ter que começar um novo universo. Mas para permitir que os nossos pecados fossem perdoados e nos dá esperança que esse mundo ficará melhor do que está hoje. Os novos céus e a nova terra. Que por causa de Jesus, que começou sua peregrinação até a cruz, e depois da cruz ele ressuscitou e depois foi glorificado aos céus, então é por causa dele que a gente tem essa esperança e foi por causa dessa coragem de enfrentar a prisão e da prisão, os interrogatórios, as agressões físicas e depois a morte de cruz. E que o mundo poderia estar muito pior se Jesus não tivesse feito isso, ter morrido por nós e ter começado isso lá na sua prisão, a sua peregrinação final, a sua última semana. E ele, sendo nosso Salvador, assumiu a sua missão, mesmo que isso trouxe muito sofrimento para ele. Pedro disse diretamente e indiretamente: não sou, 3 vezes. Assim como Jesus disse: sou eu, 3 vezes. Ele negou a ligação com seu mestre 3 vezes. Então ele começou cheio de confiança. Vou até a morte como discípulo do Senhor. Depois agiu sem pensar e agiu com violência. No contexto da prisão de Jesus. E depois sucumbiu diante dos questionamentos das pessoas que estavam ali esquentando no fogo, no pátio da casa do sumo sacerdote. Essas pessoas que acreditavam que ele era um dos discípulos de Jesus. E ele negou 3 vezes. E ele amava Jesus. Afinal, apenas ele e o outro discípulo acompanharam Jesus até a casa do sumo sacerdote. Nos outros evangelhos, os outros discípulos fugiram. Só ficaram os 2. E o que a gente aprende de Pedro? Que nós temos essa contradição, assim como Pedro. Nós somos filhos da queda. Nós somos filhos a partir de Adão, ouvindo de Adão. E ao mesmo tempo nós amamos Jesus e queremos fazer a sua vontade.
Aqui mora o Espírito de Deus e a carnalidade juntos. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Romanos 7, versículo 19. E eu sei o que é isso. Eu me identifico com Pedro porque eu sou tendencioso. Isso não aconteceu uma nem duas vezes, de querer fazer muito a vontade de Deus. E até dizer, não, esse mal aí eu não faço mais não. Porque agora eu vou fazer só a vontade de Deus. E daqui umas horas, uns dias, eu ali de mãos dadas com o mal que jurei que nunca iria mais viver. É a carnalidade junto com a ação de Deus, com o Espírito de Deus. E o que eu aprendo de Jesus? Nós temos um Mestre, Senhor e Salvador, que podemos ser parecidos com Ele. Romanos 8, versículo 29. Semelhantes à imagem do seu Filho. No caso, Jesus Cristo. 1 João 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que não tinha contradição entre o que era e o que fazia. Jesus era filho de Deus e ele viveu como filho de Deus, principalmente em um dos momentos mais difíceis da sua missão aqui, o momento da sua prisão, o momento em que ele está preso em um interrogatório diante do sumo sacerdote. Jesus, ele era o que fazia. Não existia contradição nele. E a missão de Jesus a missão do Espírito é que a gente seja mais parecido com Jesus. A missão para mim, da gente dar passos de libertação, de a cada dia entender mais qual é a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai, e sermos mais parecidos com Jesus e menos Pedro, de andarmos mais conforme aquele que foi e fez a vontade do Pai. E ser menos parecido com aquele que amava Jesus, mas sucumbiu diante do perigo de morte, diante do medo. E, queridos, a gente vive em um mundo que parece que ser cristão é uma opção meramente humana, individual. Parece que hoje ser cristão pode ser de qualquer jeito, virou uma coisa barateada. Tanto que se você está de olho nas últimas notícias, as últimas 5 semanas foram de escândalos no nosso meio evangélico e cristão, de pessoas, referências de fé que sucumbiram diante do poder, diante do dinheiro, diante da vaidade, e isso está escancarado aí nas grandes mídias. Mas o nosso desafio é sermos mais parecidos com Cristo, aprender mais com Cristo, viver mais com Cristo, e menos segundo o velho homem, que é representado aqui
nesse contexto, pela pessoa de Pedro. Eu quero orar para que Deus nos ajude a tratar nossas contradições debaixo da graça de Jesus. A entender que Jesus, ele nos chama para uma aventura, andar no seu caminho, tratar as contradições, ter as contradições perdoadas, terem as contradições perdoadas por ele. E ter a graça de ser mais parecido com ele. Pai querido, nós que somos seus discípulos, queremos te dar graça, porque o Senhor é nosso irmão mais velho e aponta o caminho para onde precisamos ir. O Senhor nos chama para uma aventura, para andar segundo a sua vontade. Essa é a coisa mais gostosa que podemos fazer. Essa é a satisfação que nós somos chamados para viver. A satisfação de fazer a vontade do Pai. E nos ajude a ser inundados, sermos inundados com essa graça do Senhor, com essa satisfação de fazer a sua vontade. Porque dentro de nós ainda há lutas e há gostos pelo pecado, há vontade de viver nas coisas pecaminosas. Nos ajude com o teu Espírito. Teu Espírito nos convence cada dia de que essas coisas más são ruins, são destrutivas. São oportunidades do mal roubar a satisfação dada pelo Senhor. De roubar as bênçãos que o Senhor separou para cada um de nós. A alegria de viver na sua vontade. Eu oro por mim, Senhor. Oro por cada um. De que a graça do Senhor proteja. A graça do Senhor traga discernimento da vida que cada um está vivendo. E que o Senhor separou para cada um de nós. Os planos do Senhor para a nossa vida. São planos de bem, eu sei disso. Que isso acalme o coração de cada um de nós. Que o desejo de pular fora possa ser tratado pelo teu Espírito, para que exista só um desejo. O desejo de dar passos de libertação, para que a gente caminhe esperando o novo céu e a nova terra para a alegria plena e a vida plena em nome de Jesus. Amém. Forte abraço aí para você.